a ideia dessa curva é você pensar numa roda que vai rolar ao longo de uma reta, né? E você marca um ponto, você pega um ponto aqui e observa a trajetória desse ponto. Conforme a roda vai rolando, qual é a trajetória do ponto, tá? Por isso que chama cicloide, você está olhando o pininho da bicicleta, qual é o movimento que ele faz, tá? Alguma coisa assim. Você marca um ponto da roda e observa. Então, uma roda aqui de raio R, quando ela roda, qual é a trajetória do ponto P que está marcado? Tá? Intuitivamente, né, a gente poderia pensar que, bom, começando daqui, ele vai subir até... Qual é a altura máxima do ponto? 2R. Bom, e essa seria a segunda coordenada, né? A primeira, bom, vamos pensar aqui. Quando é que ele encosta de novo aqui? Quando ele está no chão. E quando é que ele está no chão? Qual é o comprimento? É 2πr. Então, ele encosta aqui no chão, né, quando ele dá uma volta completa, ele percorreu 2πr unidades de comprimento, né? Então, aqui é 2πr, e aí ele vai voltar e subir de novo, tá? É mais ou menos esse o movimento do ponto. Então, aqui, já que aqui é 2πr, quando é que ele está lá em cima? Aqui é πr, e o máximo é 2r, que é o diâmetro da roda. Tá certo? Tudo bem? Então, esse seria o traçado, né, do ponto que se move quando a roda vai girando ele, sem deslizar, né? A parte do sem deslizar é para ter esse comprimento certinho. Bom, agora eu estou interessada em descrever, em equacionar isso. Como é que são as coordenadas, né, x e y, em cada instante, né? Para cada ângulo, conforme eu vou girando aqui, quais são as coordenadas x e y naquele momento, tá? Então, para isso, eu vou fazer mais uma figura. Essa aqui, ó. Vou tentar desenhar uma circunferência aqui. Faz de conta que é uma circunferência, né? Então, aqui é o centro. Esse comprimento aqui é o raio, certo? E aí nós vamos olhar se o ponto estivesse aqui. Tá? Se o ponto está aqui, eu posso pensar neste ângulo, θ. Tá? E aí eu vou separar aqui em um pedacinho, vou chamar esse ponto aqui de A, de B, vamos chamar isso aqui de C, não, C já tem, aqui é D, tá bom? Bom, qual o comprimento do segmento PA? Aqui é o raio, né? Comprimento do segmento PA bom, seno de θ é esse comprimento sobre R. Então, é R seno θ, né? Vocês não me deixam errar, né? E qual é o comprimento do CA? CA é R cosseno θ. Agora, eu estou interessada, na verdade, nas coordenadas x e y do ponto P, né? Então, aqui é a coordenada x e aqui, essa aqui é a coordenada y, tá certo?
Bom, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o x, ele é esse comprimento aqui, que vai da origem até B, menos de D até B, tá bom? E aí vem aquela pergunta importante, né? Qual é o comprimento de O até B? Vocês concordam que se ela está girando sem... É o arco, né? Ela está girando sem escorregar, esse comprimento aqui é esse tanto que ela girou. Se a roda foi girando, esse comprimento aqui é o comprimento do arco BP. E como é que a gente mede comprimento de arco? É o ângulo θ vezes o raio. Tá certo? Então, este segmento OB aqui, o comprimento dele é a mesma coisa que o arco PB. Tá? Menos, em vez de DB aqui, esse comprimento de D até B é o mesmo que de P até A. E isso aqui é R vezes θ menos PA, que é R seno θ. Tá aí a coordenada x. Tá? Então, x é igual a R θ menos seno θ. Como é que é o y? Vou fazer de novo, ó. O mesmo raciocínio. O y, que é o que eu quero, é esse comprimento CB menos esse pedacinho que é o CA. Tá? Esse é CB menos CA. Quanto que é CB? Esse é o raio. Esse é o raio da circunferência. E o CA? O CA está ali, é R cosseno θ. Então, o y é R, 1 menos cosseno θ. Com isso, então, eu tenho a parametrização da cicloide. Tá? Eu vou escrever aqui. O x é R, θ menos seno θ. E o y é R, 1 menos cosseno θ. Tá? Tá aí uma parametrização para a cicloide. Vocês observem que, pelo traçado mesmo da curva, eu poderia pensar que o y é função de x. Ele é função de x. Né? Porque para cada x só tem um y, então é uma função. Mas eu não consigo achar uma fórmula fácil. Então, esse aqui é um exemplo de uma curva que você consegue parametrizar, mas não consegue descrever o y como função de x. O que falta falar é um pouquinho sobre parametrizações de algumas curvas especiais conhecidas, né? A elipse, hipérbole e parábola. Parábola vocês conhecem bem, né? Mas elipse e hipérbole, eu não sei o quanto que vocês já sabem sobre isso. As três curvas são chamadas cônicas, né? Não só essas três, tem outras cônicas. Quando você está estudando uma equação do segundo grau com duas variáveis, ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero. Cônica é o nome de uma equação desse tipo. Uma equação do segundo grau em duas variáveis. Isso aqui é uma cônica. O nome vem porque esse tipo de curva, qualquer curva desse tipo, ela aparece pode ser vista como interseção de um cone com planos, né? Então, bom, o cone
A gente poderia pensar numa reta aqui. Aí você pega uma outra reta que intercepta a primeira. Eu estou pensando aqui em geometria espacial. Você pega duas retas que se interceptam e uma delas você deixa fixada e a outra você gira em torno dessa uma. Então, se eu girar essa aqui, né, vai ficar uma superfície. Aqui fica uma superfície assim, né? Essa superfície a gente chama de cone. Diferentemente na escola, a gente faz só um pedacinho, né? Faz só isso aqui e fala que isso é um cone, né? Mas o cone, o que os matemáticos, né, chamam de cone, é a superfície toda com os dois pedaços aqui. Esse seria um cone completo. E infinito aqui, tá? Porque você girou uma reta inteira aqui. Então, isso é uma superfície cônica, tá? Agora, se você pegar um plano perpendicular a essa reta central aqui, a esse eixo central, você pega perpendicular aqui, a interseção vai ser o quê, hein? Esse conjunto de pontos aqui. Ó, você pegou um eixo e uma reta que girou. Opa, uma reta que girou aqui em torno. Se ela girou, quando você corta aqui, todos os pontos estão equidistantes desse centro, né? Então, esse conjunto aqui, quando você corta perpendicularmente aqui, dá uma circunferência, tá? E se você olhar aqui, ó, se você fizer A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1, tudo isso igual a 0 e aqui é menos 1, dá uma circunferência de raio 1. Mesma coisa com 9 aqui, dá uma circunferência de raio 3. Então, as circunferências são casos particulares, tá? Bom, se você inclinar um pouquinho esse plano, o plano que usou para interceptar aqui, você inclina um pouquinho, você obtém uma outra curva. Né? Essa daqui não está muito... Acho que minha figura não está muito boa, mas isso aqui é o que a gente chama de elipse. Tá? Que mais? Quando eu cortar por um plano que é paralelo a essa reta que gerou a superfície, se eu cortar paralelamente aqui, né, faz um corte aqui, vai dar uma curva que a gente consegue demonstrar que é uma parábola. Tá? Se eu cortar paralelo ao eixo aqui, esse eixo aqui, se eu cortar por um plano paralelo a esse aqui, né, vai aparecer, ó, ele continua aqui, né? São dois ramos de uma mesma curva chamada hipérbole. Tá? E aí existem outras situações. Você pode cortar por um plano que pega só aqui, né? Que vai dar uma reta. Ou você pega um plano que é perpendicular aqui, dá duas retas que se interceptam. Então, todas essas, é interessante observar que todas essas interseções de um cone com um plano, você consegue, para essas curvas, equações desse tipo. Vamos ver o que é uma elipse. Eu vou fazer com um pouquinho mais de detalhe o que é uma elipse. A elipse é definida... Eu vou dar as três definições. A elipse é assim, vocês fixam dois pontos, né, fixados, dois pontos do plano. A elipse é o conjunto de todos os pontos do plano
que tais que a soma da distância até P1, até F1 e até F2 dá constante. Tá? Tais que a soma da distância do, eu vou chamar de todos os pontos P, de P até F1, mais a distância de P até F2 é constante. Esses pontos eu esqueci de falar, eles são chamados de focos. Fixados dois pontos, a hipérbole é o conjunto de todos os pontos do plano, tais que a diferença em módulo é constante. Tá? Então, a hipérbole é o conjunto dos pontos do plano tais que a distância dos pontos P, tá? De P até F1, menos a distância de P até F2, e aí eu vou pegar em módulo, isso é constante. Tá? E a parábola é o conjunto dos pontos do P do plano tais que a distância até um foco F é igual à distância até uma reta chamada diretriz. Tá? Tais que... Eu vou escrever primeiro a expressão, a distância de P até um foco F é igual à distância de P até uma reta R, sendo F, que é o foco, e R é a reta diretriz, fixados, né? Se eu fixo um ponto F aqui e uma diretriz aqui, tá? Então, eu preciso procurar os pontos tais que a distância até o F é igual à distância até o R. Um ponto é fácil, né? Você pega esse segmento que é perpendicular a R aqui, pega o ponto médio aqui, esse ponto é um ponto da parábola, porque satisfaz essa distância igual a essa. Tá? Agora, onde estariam outros, né? Bom, à medida que você... conforme você vai procurando, né, o que acontece é que você vai... você quer que essa distância seja igual a esta daqui. Então, se você vai se afastando um pouco de F, você também tem que se afastar da reta, então ela vai encurvando, né? Então, conforme você vem vindo assim, ó, essa distância igual a essa, tá? E assim por diante. Então, aí, e é simétrico, né? Tem uma simetria aqui, porque dá para espelhar. Se esse ponto satisfaz, o simétrico dele aqui também satisfaz. Aqui tem um eixo de simetria, então você tem alguma coisa assim. Tá? No caso da elipse, né, eu tenho dois focos, F1 e F2, e eu quero que eu quero achar os pontos tais que a distância até F1 mais a distância até F2 dá constante. Se vocês pensarem, eu posso pensar em pegar um barbante de comprimento maior do que essa distância aqui, né? E espicho esse barbante. Eu amarro uma ponta aqui, amarro uma ponta ali e espicho. Tá? Se eu espichar, eu vou conseguir infinitos pontos aqui, né? Tais que a soma é constante. E deixando o lápis deslizar, vai dar uma curva mais ou menos assim, tá?
essa ideia, né? Você fixa um comprimento, que é a constante. Então, você fixa esse comprimento aí, amarra aqui. Então, essa distância mais esta distância mais esta é constante. Tá bom? Bom, se você escolher um sistema de coordenadas assim, ó, x aqui, y aqui, e tentar achar as coordenadas dos pontos, você vai chegar numa equação bastante complicada. Então, o sistema de coordenadas que a gente normalmente escolhe para ter equações mais simples é pegando o eixo, tanto faz o x ou o y, um dos eixos passando pelos focos, e o outro eixo perpendicular ao primeiro, claro, mas passando pelo ponto médio dos dois focos. Então, bom, se eu for fazer inclinado aqui, eu poderia pegar o eixo dos x aqui, pego o ponto médio, traço o eixo dos y aqui, e aí eu vou ter uma equação aqui bem mais simples, que é o que a gente chama de equação reduzida. Então, vou fazer bem rapidinho. Vou fazer o desenho na posição que a gente está acostumado, né? Aqui o x, aqui o y, e aqui eu vou dar valores para os pontos. Aqui é o foco F1 de coordenadas F1 e F2, né? Esse aqui eu vou escolher como sendo C0 e esse aqui é menos C0. E aqui um ponto P da elipse, tá? Então, essa elipse minha aqui vai fazer assim, tá? Que ela vai fazer assim, isso é consequência depois da curva, mas da expressão que eu vou obter, mas só para a gente ter uma ideia. Então, essa distância aqui, e D2, tá? Eu quero que D1 mais D2 seja constante. Tá? Então, como é que eu calculo como é que é a expressão de D1? Isso aqui é raiz quadrada de x mais c ao quadrado, né? Mais y menos 0 ao quadrado, mais, agora a distância daqui até aqui é x menos c ao quadrado, raiz quadrada, né, de x menos c ao quadrado, mais esse menos esse, x y menos 0 ao quadrado, e isso aqui eu quero que seja constante. Essa constante, em vez de eu chamar de k, né, poderia ser uma constante k. Em vez de eu chamar só com uma letra, eu vou falar que a constante é 2 vezes alguma coisa, é o dobro de alguma coisa. Porque aí ajuda a simplificar a expressão que eu vou... Quando eu for manipular isso aqui, vai ajudar se eu tiver um 2 aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de 2A para algum A positivo. Tá? Vocês vão ver que esse 2 ajuda. Então, vamos ver por que eu fiz isso, né? Isso aqui é o 2A. Tá? Bom, aí uma outra coisa que a experiência que mostra. Se eu elevar a tentação é elevar ao quadrado e se livrar da raiz. Mas se eu deixar assim, eu não vou conseguir me livrar da raiz e também não vou simplificar muito bem. Então, o que a gente faz é jogar uma das raízes, passar para o outro lado, né? Passa para o outro lado e depois eleva. Então, eu vou ficar assim, ó. Raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2a menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Agora sim eu vou elevar ao quadrado dos dois lados e vai ficar x menos mais c ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado,
mais o quadrado do segundo, que é x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então, uma coisa boa que já aconteceu aqui é que o y ao quadrado a gente cancela. E se você desenvolver esse quadrado aqui e esse também, o que vai acontecer? Vai cancelar o x quadrado e o c quadrado. Posso pular essa parte, então? Então, o que sobra? Lá vai sobrar 2cx é igual a 4a quadrado menos 4a vezes a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais, menos, né? Menos 2cx. Tá bom? Veio daqui. Então, agora nós vamos passar esse termo para o outro lado e ficar com 4cx. E fica um monte de 4. Eu fiquei com 4cx. Já vou deixar a raiz isolada. Menos 4a2 é igual a menos 4a vezes a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Esses 4, posso dividir tudo por 4, então esse 4 todo, esses 3 4s vão embora. E agora, para eu ficar sem essa raiz, agora sim vou elevar tudo ao quadrado outra vez. Vai ficar c quadrado x quadrado menos 2 vezes cx ao quadrado mais a quarta é igual a ao quadrado, que multiplica, já vou desenvolver o quadrado aqui, x2 menos 2cx mais c quadrado mais y quadrado. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu elevei ao quadrado e já escrevi de um jeito conveniente. Tá? O que cancela aqui? Olha bem e vê se dá para simplificar. Esse 2cx ao quadrado, ele aparece aqui, né, na hora que distribui, 2cx ao quadrado. Então, esse termo vai cancelar com esse. Tá? E agora eu vou escrever assim, ó. Vou arrumar do lado de cá ao quadrado menos c quadrado vezes x ao quadrado mais ao quadrado y ao quadrado é igual a a quarta. Ah, não, faltou um pedaço. Faltou o a quadrado, c quadrado. Eu estava achando estranho mesmo. A quarta menos ao quadrado, c quadrado. Eu tinha esquecido desse pedacinho aqui. Tá? Já deixei desse lado. Então, eu vou arrumar outra vez. A ao quadrado menos c ao quadrado é igual a ao quadrado menos c quadrado, x ao quadrado mais a ao quadrado, y ao quadrado. Um monte de quadrados. Então, eu tenho que o a é maior que c e c é positivo. Então, o quadrado de a é maior que o quadrado de c. Então, a ao quadrado menos c ao quadrado é um número positivo, que eu posso dizer que é o quadrado de alguém. Ele é um b quadrado para algum b. Eu tenho a ao quadrado, b quadrado, é igual a b quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. E eu vou dividir tudo por a ao quadrado, b quadrado. Tá? Divide tudo por a2, b2. Vai ficar 1 aqui. E aqui vai cancelar o b quadrado, vai ficar x quadrado sobre a ao quadrado. E aqui cancela o a ao quadrado, sobra um b no denominador, b quadrado no denominador. E esta é a equação mais simples de elipse, a equação reduzida da elipse. Tá? Duas coisas, só duas coisinhas. Uma
uma que vai ficar de lição de casa e a gente confere na próxima aula, uma parametrização para elipse. Tá? Vocês vão... Como é que eu descrevo pontos que vão ficar girando, percorrendo uma elipse. Então, uma parametrização para elipse, como é que faz? E a outra coisa é, a dedução da equação da hipérbole é muito parecida com essa. Então, eu gostaria que vocês deduzissem a equação da hipérbole. E a da parábola é muito fácil. Escolhendo direitinho os eixos, né? O eixo dos x e o eixo dos y, assim, ó. Você tem o foco e a reta, põe os eixos aqui, né? Você põe um eixo x aqui e o eixo dos y aqui, aí você faz uma equação reduzida bem simples. Então, se vocês quiserem, tenta deduzir essas três equações reduzidas e aí a gente discute melhor na próxima aula, tá bom?